Oi, gente. O Ian Neves, criador do canal História Pública, que tem mais de 500 mil seguidores, colocou em suas redes sociais a social-democracia ala moderada do fascismo, mas é importante compreender o contexto disso daqui. Aqui é o canal do Ian Neves e recentemente tem um vídeo A Conciliação Falhou, né, falando da privatização do Rio Tapajós, mas isso daí tudo começa porque o Guilherme Boulos fez críticas à chamada ala dos web comunistas, que foi uma forma que ficou convencionado de chamar essa nova ascensão de pessoas que se intitulam comunistas e tiveram crescimento nas redes sociais, né? Ele fez críticas e o Ian Neves foi lá e chamou a social-democracia de fascismo moderado, falando do Boulos e, obviamente, tentando atingir membros do governo, não é? Dizendo que quem se diz social-democrata, ou no caso do Boulos, socialista democrático, seria uma ala moderada do fascismo, o governo atual. Então tem um elemento de ataque ao governo, né? O próprio Ian Neves, na postagem dele, referenciou essa fala do Luan Gomes, que lembrou a postagem do Ian Neves no debate com o Guilherme Boulos, né? Aqui o Boulos criticando a esquerda, que ele chama de purista e tal. Eu vejo alguns problemas graves com essa banalização, essa trivialização do termo fascismo, né? O termo fascismo, ao meu ver, é um termo que tem relevância histórica. E se nós formos observar, e eu recomendo que vocês façam isso, as 14 características do fascismo no Fascismo Eterno, do texto clássico do Humberto Eco, eu acredito que vocês vão perceber que culto à tradição, recusa da modernidade, irracionalismo, nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas, desacordo é um sinal de diversidade e o fascismo cresce e busca consenso e tal. A ideia de que o fascismo provém da frustração individual ou social, né? Apelo à classe média frustrada. Todas as características do fascismo eterno, praticamente todas, você vai encontrar no fascismo, no neofascismo brasileiro, o bolsonarismo. E você não encontra essas mesmas características nem no PT, nem no PSOL, nem nos partidos aí da base aliada. Então tem um problema aí conceitual grave, porque o que ficou convencionado entender como as características do fascismo, né, você não encontra. Agora, eu gostaria de acrescentar alguns elementos para análise, para mostrar que essa fala do Ian Neves, ao meu ver, é equivocada, e não vou fazer ataques pessoais aqui, e também não vou fazer generalização para os web comunistas. Isso é outra coisa importante. Muitos web comunistas caracterizam os governos petistas como social-liberal. E essa definição, embora seja fluida e não haja total acordo sobre ela, ela me parece uma definição um pouco mais sustentável. No seguinte sentido, o governo Lula, por exemplo, tem dimensões social-democratas e tem dimensões liberais convivendo, né? Simone Tebet e o Geraldo Alckmin fazem parte de uma ala que poderia ser claramente chamada de uma ala mais liberal, e tem outras alas, como a ala do Guilherme Boulos, que é uma ala mais do socialismo democrático, né? E existem variações dentro dessas alas, dentro do governo. Então os ministros, você vê justamente essa distribuição. E tem políticas de cunho mais social-democrata ou mais progressistas e outras políticas mais liberais. É um governo em disputa. Esse conceito, que é utilizado por parte do web comunistas, é um conceito absolutamente defensável. Agora, dizer que a social-democracia é a ala moderada do fascismo, isso não se sustenta historicamente, né? E o Ian Neves é historiador e eu quero tratar dos argumentos. E eu vou lembrar 3 coisas importantes que, a meu ver, se conectam com a história recente do Brasil, que mostram essa diferença fundamental entre os movimentos que até fazem concessões ao grande capital. O PT, na Carta para os Brasileiros, lá atrás, fez concessões. O PT surge como um partido anticapitalista nos anos 80 e passa por transformações. E o Eurelino Coelho, por exemplo, na Esquerda para o Capital, uma tese de doutorado, caracteriza o PT como esse processo, como se o PT tivesse passado por um transformismo, conceito gramsciano, e tivesse passado a defender os interesses do capital, mas ainda tem elementos de esquerda, né? E aí fica essa contradição, esquerda para o capital,
né, do Aurelino Coelho, que é uma crítica dura ao PT, mas em nenhum momento ele se confunde, né, com o fascismo. São coisas muito diferentes, né? São coisas muito, muito diferentes. Então, mesmo que você tenha críticas legítimas a políticas neoliberais, concessões à privatização, caso do governo Dilma, que foi muito pressionado para privatizar os aeroportos e acabou cedendo, e as privatizações dos aeroportos aconteceram no governo Dilma mediante a pressão do grande capital, né? Então são concessões ao grande capital. Essas críticas legítimas a essas dimensões neoliberais ou liberais, elas não se confundem com o fascismo. E eu vou lembrar aqui por quê. Falando dos argumentos, porque é importante compartilhar esse vídeo, porque parte desses web comunistas, né, que fazem muitas críticas ao PT, algumas das críticas são legítimas, outras não. Essa dizer que é ala moderada do fascismo, isso não é legítimo, né? 3 características fundamentais, além daquelas do Humberto Eco. O fascismo é incompatível com a democracia. O neofascismo brasileiro planejou um golpe de Estado antes de ser derrotado, né? Mas prevendo que se fosse derrotado, iria virar a mesa, iria querer implantar uma ditadura militar. Vamos lembrar o plano Punhal Verde e Amarelo do Bolsonaro, acabou levando o Bolsonaro à cadeia e outros militares, né? E claramente, né, generais e tal, e claramente essa é uma diferença fundamental, eu diria uma diferença estrutural entre o neofascismo e as chamadas os partidos da Frente Ampla, com características social-democratas, com características trabalhistas. Por quê? O PT foi vitorioso e foi derrotado, foi no início mais derrotado, depois foi muito vitorioso, né? Lembre-se que Lula perdeu para Collor e 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso, ou seja, foi derrotado 3 vezes antes de ser vitorioso e nunca planejou um golpe de Estado. E quando foi vitorioso várias vezes e chegou a ser derrotado também, de novo, né? O Haddad perdeu para o Bolsonaro e também não teve planejamento de golpe de Estado, né? O golpe que teve, jurídico parlamentar, aconteceu contra a Dilma, do PT. Isso é muito importante para uma diferença fundamental do neofascismo. O neofascismo é incompatível com a democracia, mas existem outras diferenças muito importantes. O neofascismo é negacionista, ele tem a irracionalidade, uma das características que está lá no fascismo eterno, né? A recusa da modernidade e tal. E o fascismo eterno, o neofascismo, ele tem um negacionismo climático, ele teve durante a pandemia o negacionismo sanitário, das medidas sanitárias, e o PT e os partidos social-democratas e tal, você pode falar muitas coisas deles, mas você não pode imputar negacionismo climático ou negacionismo sanitário, ou negacionismo científico. E no neofascismo você pode claramente dizer que ele tem um negacionismo histórico, negam os crimes da ditadura militar, tem um negacionismo climático, negam a mudança climática e o aquecimento global, e negaram a importância das vacinas. O próprio Bolsonaro disse que não ia se vacinar, e negou as recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, aí temos uma outra diferença muito importante, não é uma diferença trivial, entre os partidos democráticos e os partidos e movimentos neofascistas. Mas existe uma outra. O neofascismo, ele é um aliado exclusivo da classe dominante para fazer reformas contra o trabalhador. Vamos lembrar a reforma da Previdência, que o PT votou contra, que aliás, majoritariamente contra, que eu só me lembro de alguns deputados da base aliada do PSB, justamente aqueles, né, como a Tabata Amaral, que na época era do PDT, né, e depois foi para o PSB. Justamente aqueles mais alinhados ao liberalismo que votaram a favor da reforma da Previdência. Mas os deputados mais à esquerda, isso mostra a diferença, né, que há desacordo na base aliada, né, mas a maioria deles, dos que são de esquerda, do PT, do PSOL e tal, votaram contra a reforma da Previdência, uma reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, né. Além disso, uma outra diferença muito importante no grau de aliança com a classe dominante, o neofascismo quer criminalizar os movimentos sociais, não escuta sindicatos, movimentos sociais da classe trabalhadora. Isso não pode se dizer do PT.
O PT faz eventos com esses movimentos, escuta, leva em consideração, eles têm participação dentro do partido. Eles são os únicos escutados? Não. É verdade que escuta também a classe patronal. Há a disputa ali, como eu disse, são partidos e movimentos de frente ampla em disputa. Mas eles têm essa escuta os sindicatos e as organizações da classe trabalhadora. Essa escuta não existe no neofascismo. O neofascismo escuta apenas a classe dominante. E existem reformas feitas pelo PT, inclusive recentes, que indicam que o PT, o atual governo, vem inclusive se aproximando mais de pautas da classe trabalhadora. Recentemente, não há muito tempo atrás, o presidente Lula sancionou a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e a diminuição do imposto de quem ganha entre R$5.000 e R$7.300. Ora, isso e tributando os mais ricos, tributando quem ganha mais de R$50.000 por mês. Essa medida é uma medida que atende a um início de uma justiça tributária. Foi defendida fortemente pelo governo. Teve a atuação do ministro da Economia, Fernando Haddad, e é uma medida que demonstra uma conexão com reivindicações da classe trabalhadora. A classe trabalhadora deve pagar menos impostos e os impostos devem recair sobre os que ganham mais. Mas tem uma outra que conecta com uma história de lutas grande da esquerda. O governo abraçou integralmente a luta pelo fim do 6x1, a luta para diminuir a jornada de trabalho. A direita e a extrema-direita, no início, se posicionaram claramente contra isso, para a manutenção do fim do 6x1, a manutenção do 6x1, a manutenção da hiperexploração. E agora nós estamos vendo fraturas na extrema-direita e na direita, porque alguns percebem em ano eleitoral o quão popular essa questão é e podem começar a fazer concessões diante da pressão popular completamente diferente do governo que abraçou a questão. Portanto, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Com essas três diferenças fundamentais, além daquelas que Humberto Eco elencou, né? Não podemos trivializar o termo fascismo. Se fascismo for tudo, fascismo não é nada. O neofascismo, ele tem características de incompatibilidade com a democracia, de negacionismo científico, ele tem características de não ceder, ele representa a classe dominante. Essa é uma diferença fundamental. O Bolsonaro falava que sempre ouvia empresários antes de qualquer decisão e nunca escutava a classe trabalhadora. O partido hoje no poder, o Partido dos Trabalhadores, ele escuta a classe trabalhadora e escuta o setor empresarial. Ele faz essa tentativa de equilíbrio, o que o Ian Neves chamou de conciliação. Ora, essa tentativa de conciliação muitas vezes implica em concessões que devem sim ser criticadas. Por isso que eu não tiro o mérito de determinadas críticas. Mas também se tem que saber o momento histórico das críticas e qual é a maior ameaça civilizatória. Vivemos hoje no mundo, e para mim isso não resta a menor dúvida, o neofascismo representa uma ameaça civilizatória, uma ameaça à democracia. E diante disso, no momento de disputa, é fundamental que as pessoas não sejam influenciadas a achar que dá tudo no mesmo, porque não dá. Um governo de extrema-direita vai fazer no Brasil o que está sendo feito na Argentina, destruindo por completo direitos sociais, aumentando a jornada de trabalho, indo na direção oposta à direção que o governo Lula está apontando. O trabalho fundamental da esquerda, inclusive a esquerda mais radical, inclusive uma esquerda mais orgânica à classe trabalhadora, da qual eu entendo que eu faço parte, é influenciar, na disputa de governo, pressionar para que os governos de esquerda, de centro-esquerda, introduzam políticas mais do nosso campo. E aqui vem a boa notícia. Com o governo Lula defendendo a isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000 e sancionando, com o governo Lula defendendo o fim do 6x1, defendendo o gás do povo,
defendendo outras medidas que beneficiam a classe trabalhadora, o governo Lula está ficando cada vez mais sensível e possível de ser influenciado pela esquerda, para adotar políticas mais à esquerda, fazer menos concessões ao grande capital. Hoje é ponto pacífico dentro do governo a defesa de tributação dos mais ricos e que há uma necessidade de mais progressividade tributária. E isso acompanhado com a ideia de que a classe trabalhadora deve ser menos tributada. Isentar o trabalho de impostos e tributar a riqueza, tributar a classe dominante, é um elemento central de uma agenda de esquerda. Mas não é suficiente. Eu sou o primeiro a reconhecer que para derrotar o neofascismo, nós precisamos de políticas que vão além do capitalismo. Nós precisamos de políticas para enfrentar as raízes da desigualdade econômica. Nós precisamos incentivar o cooperativismo, incentivar a democracia nos espaços de trabalho. E o governo deve, sim, implementar políticas nesse sentido. Eu vejo o meu papel e o papel de pessoas que estão no nosso campo como um papel de pressionar nessa direção. Mas ter clareza de que o neofascismo precisa ser derrotado. E o PT, o PSOL, o PSB, que eu tenho críticas, não são neofascistas. Não são ala moderada de neofascismo. E isso é óbvio se você examinar a história, as diferenças estruturais e elementos fundamentais desses movimentos. Eu trouxe aqui, elenquei aqui algumas das características e torço que vocês compartilhem esse vídeo para que as pessoas tenham clareza disso. E enfrentei do ponto de vista do argumento. E peço a vocês que, nos comentários, que evitem ataques pessoais. Porque entre os seguidores do Ian Neves, eu entendo que nós temos aliados. Aliados da esquerda, aliados da classe trabalhadora. É fundamental que essas pessoas não sejam influenciadas a... imagine se nós perdêssemos 500 mil pessoas, não só de votar no PT contra o neofascismo, mas de militantes. Os que são, digamos assim, adeptos de uma esquerda mais radical, eles não são apenas eleitores. Eles são pessoas importantes porque são pessoas que são formadoras de opinião. São pessoas que podem militar. E sim, ter críticas à frente ampla. Mas ter também clareza de que o neofascismo precisa ser derrotado. Ter clareza de que o papel nosso é puxar a frente ampla mais para a esquerda. E essa clareza é central para o momento histórico em que nós vivemos. Nós temos uma grande tarefa histórica: derrotar o neofascismo no curto prazo e criar as condições de possibilidade de uma outra sociedade, que envolve superar o capitalismo, sim. Mas isso não será feito hostilizando os partidos e movimentos que estão cada vez mais se sensibilizando para pautas do nosso campo, como o fim do 6x1, como isenção de impostos à classe trabalhadora. Isso vai ser feito com uma aliança crítica, mas uma aliança que visa puxar esse movimento cada vez mais próximo e cada vez mais orgânico às lutas da classe trabalhadora. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo, e se você gosta do que a gente faz, se torne membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br, e se você gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.